Boa tarde, alunos, como vocês estão? Espero que todo mundo bem. Espero que vocês estejam num dia iluminado. Hoje a nossa aula tem como tema o Sol e as outras estrelas. Outras estrelas? Sim, o Sol é a estrela do nosso sistema solar. Ele serve como base de comparação ao estudo de outras estrelas que no universo surgiram, desapareceram, deixaram de existir ou que ainda existem. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas estrelas que são estudadas dentro da astronomia, né? E a comparação com tamanhos, mas todos têm as mesmas características, por isso são chamadas de estrela. Mas para entender, né, nesse universo estelar, essas estrelas quando surgem, como surgem, né? Então, no universo, essas estrelas surgem e após um certo tempo, elas deixam de produzir energia a partir do que a gente chama de fusão nuclear, que é o momento em que considera a morte de uma estrela. Esse processo, pessoal, é chamado de evolução estelar. Há estrelas com diferentes características, como brilho, cor, temperatura da superfície e massa. Essas características, né, influenciam o modo como ocorrerá essa evolução estelar. Então dá para se saber quando uma estrela ela pode chegar a morrer, a deixar de existir, não é verdade? E essa evolução estelar, né, ela é estudada pelos cientistas e o Sol, ela tem essa produção de energia e ocorre no seu núcleo, como se fosse um núcleo, o centro, né, do Sol. Contém muito hidrogênio e, em razão dessas altas temperaturas da enorme gravidade do Sol, ele passa por um processo chamado fusão nuclear. Nesse processo, os átomos de hidrogênio, eles se combinam gerando átomos de hélio com grande liberação de energia. Estimativas apontam que em cerca de 5 bilhões de anos, em razão da extinção de hidrogênio no núcleo solar do nosso Sol, né, podemos dizer assim, não existirá energia suficiente no núcleo para suportar as camadas exteriores da estrela. Então acontece essa fusão estelar. Estudiosos de acordo com a nossa estrela, né? Com assim, ela vai passar por um processo, né? A coloração da estrela vai mudar, né? Ela vai passar por algumas outras alterações até essa fusão acontecer e o Sol morrerá. Ai, Fernanda, essas coisas são tão sem estimativa, mas é isso mesmo, eles estão trabalhando, estudando teorias, né? E como a evolução estelar do Sol afeta a Terra, né? Ao longo do processo de transformação em um gigante, ela vai se transformar em um gigante vermelho. A radiação solar que atingirá a Terra será muito mais intensa, aumentando a temperatura na superfície terrestre para cerca de 700 graus. A essa temperatura, a água dos oceanos, por exemplo, terá evaporação completamente, será evaporada. A atmosfera também desaparecerá, pois os átomos e as moléculas estarão se movimentando a uma velocidade tão alta que se desprenderão da atração gravitacional da Terra. Estima-se que o Sol, como um gigante vermelho, quando isso acontecer, né, esse hidrogênio se transformando mais em hélio, terá seu raio aumentado em pelo menos 200 vezes, englobando as órbitas de Mercúrio, Vênus e a Terra. Então, tudo isso aqui será grande quantidade de calor, né? E essa quantidade de calor não vai ter vida, né? Nem água. E como é que acontece o ciclo de vida de uma estrela semelhante ao Sol? Como os cientistas conseguem entender e como é que isso acontece, que pode acontecer com o Sol, né? Como uma estrela, né? Ela está próxima da Terra, né? E exerce grande influência nas características do planeta. Então, dessa forma, investiga-se a evolução estelar de estrelas semelhantes ao Sol para compreender e prever o comportamento do Sol presente, no tempo presente e no futuro. Então, eles fazem comparações com outras estrelas que também já deixaram de existir, né? A evolução estelar dependerá da massa de uma estrela. Então, quanto maior,
né, a quantidade de massa ela tiver, ela é classificada em anãs marrons, anãs vermelhas, estrelas médias, que é semelhante ao Sol, o Sol é uma estrela média. As super gigantes estrelas, e entre outras classes. As estrelas mais quentes e as maiores, as mais pode ser massivas, né? Produzem energia a taxas muito mais altas que as estrelas menos massivas. Portanto, ela tem um tempo de vida mais curto. Então, no caso do Sol, ela é uma estrela, como se diz assim, média, né? Aqui é o ciclo de vida de uma estrela, olha só como é que pode acontecer. Ela vai se transformar numa gigante vermelha quando esses raios de hidrogênio entrarem em mais contato com o núcleo, né? Depois ela vai se transformar numa nebulosa planetária, né? Quando ela vai até chegar a uma anã branca, né? Então ela vai se transformando, se modificando, né? E essa modificação, essas diferentes tipos, esses ciclos de vida das estrelas, é que chega até ser o quê? Um buraco negro, que é quando ela se transforma nesse buraco sem fim, né? Então essas modificações são modificações que acontecem com outras estrelas. É por isso que eles comparam o Sol com outras estrelas para ter mais ou menos uma ideia do que pode acontecer, né? As supergigantes são quando as estrelas maiores não produzem energia suficiente para sustentar a própria massa. Elas colapsam de forma abrupta, causando o que chamamos de explosão supernova. Estrelas entre 10 e 15 massas solares, 10 a 25 vezes a massa do Sol, geram uma estrela de nêutron, formando, após esmaecer, composta de núcleo compacto, quente e denso. Estrelas de 25 e 100 massas solares, grande, gigantesco, produzem um buraco, no caso um buraco negro, que é um objeto celestialmente denso. Estrelas semelhantes ao Sol têm em seus estágios finais de evolução a formação de uma nebulosa, que estão entre colapso e formam uma nova estrela branca chamada anã branca. Anãs vermelhas, após converter todo o hidrogênio de seu núcleo em hélio, transformam-se em anã branca de hélio. Já as anãs marrons são objetos de massa tão pequeno que não atingem temperatura suficiente para realizar fusões nucleares. Elas apenas resfriam e tornam-se um corpo sólido que não produz energia. Então nós temos esses 4 tipos de estrelas, certo? Tipos de estrelas. E entre essa classificação, o Sol está entre as semelhantes ao Sol, que é a mediana, né? Não é totalmente, não é uma gigantesca, mas também não é uma estrela anã e nem marrom vermelha, né? Mas será que existe vida fora o planeta? Ainda não é possível, né? Nosso planeta Terra não é possível para a espécie humana habitar os planetas, né? Os estudiosos estão sempre atentos a essas novas transformações em outros planetas, em outros sistemas solares, apesar de ser muito distante, né? Mas esses ETs aqui dos filmes, eles não existem, como se diz assim, confirmados, só são teorias, né? Nas últimas décadas, as descobertas trouxeram à tona discussões, né, de possibilidade de vida extraterrestre. Entre essas descobertas estão a localização de centenas de planetas orbitando outras estrelas em outros sistemas, não solar, né, com outros sóis, podemos dizer assim, e a detectação de substâncias orgânicas, como em Marte, que foi comprovada água líquida sobre costas congeladas, né? E para muitos astrônomos, né, a possibilidade sim de vida extraterrestre existe, né, desde que essa forma de vida encontre condições ideais para se desenvolver. Acredita-se na possibilidade de existência de seres microscópicos e de menor complexidade que os seres humanos em outros planetas, em outros sistemas, planetas que orbitam ao redor de outros tipos de sóis, né? E para que isso, um lugar para habitabilidade planetária, ou seja, possibilidade de desenvolvimento de vida, como conhecemos, algumas condições mínimas, né? Eles ficam investigando planetas que podem ser parecidos com a Terra, para a gente poder um dia chegar até lá, né?
É temperatura média, que possibilita a existência de água no estado líquido. A água líquida é necessária para a nossa sobrevivência, né? Outras fontes de água, como luz estelar, de calor, de energia, como a luz, calor de outra estrela, né? Calor interno de energia do próprio planeta, para continuar a manter o nosso metabolismo, né? E estabilidade, durabilidade de milhões de anos. Porque existem alguns planetas que já estão no seu final de vida, né? Para que a gente consiga ir a esses outros planetas, nós temos que fazer viagens interplanetárias ou interestelares, né? Até outros sistemas, não só outro planeta. E a distância, né, medidas muitas vezes em ano-luz, são muito grandes, não tem possibilidade de voltar, né? Essa sonda espacial, que é a Voyager, né, no caso, ela é lançada em 1977, em 2018, ela é considerada o objeto lançado pelo ser humano que já foi mais longe. Já foi perdida até a capacidade de tentar conexão com ela, né? Isso, a sonda também é uma máquina que tem muita velocidade, né? Lançada da Terra, né? Ela viaja cerca de 61 mil quilômetros por hora, né? Essas viagens interplanetárias, essas viagens ou existência de planetas, de vidas em outros planetas, é algo que o homem vem sempre à descoberta, né? E assim, essas viagens já estão planejadas, organizadas, só que só tem a ida, não tem como a volta, por enquanto. Mas a capacidade do ser humano em evoluir é sempre grande. Um beijo e até a próxima.